Shalom, boa noite. Como está o povo de Arroa? Povo justo, verdadeiro, que tem bons frutos para o nosso Criador, que se esforça para aprender mais sobre a verdade, que lê a Bíblia buscando entendimento e não para apontar o dedo, que tem humildade para reconhecer que pouco sabe e que ainda vamos descobrir muitas coisas, principalmente uns com os outros. Onde está esse povo? Tá aí, boa noite, Shalom. Espero que o Pai abençoe vocês com muitas coisas boas. Ele sabe a necessidade de cada um. Então eu peço que Ele abençoe vocês com a porção dobrada daquilo que vocês precisam. Que vocês tenham alegria, amor e todas as coisas boas mesmo na vida de vocês, tá? Esse é o meu desejo, a minha bênção inicial aqui, antes da gente começar a falar sobre esse assunto, que é um assunto bem complicado, pessoal. Um assunto sinistro. Vocês viram que a introdução ali foi sinistra, né? Nós vamos falar sobre esses chats de inteligência artificial. Chat GPT. Agora tem um novo chat que é do Bing. Eu tive a oportunidade de testar ele. E realmente ele revelou muitas coisas aí sinistras, viu, pessoal? Eu fiquei preocupado. Mas a gente vai começar fazendo uma leitura de Apocalipse 13 para trazer uma base bíblica para aquilo que a gente vai falar. Não apenas trazer aqui esses assuntos mundanos, mas também sempre trazer uma palavra da Bíblia para relacionar com o que está acontecendo no mundo hoje, né? Porque a Bíblia é o nosso guia. Apocalipse 13. Vocês devem conhecer bem esse texto, devem estar familiarizados com ele, mas a gente vai dar uma aprofundada, a gente vai tentar entender alguns significados. Lógico que eu não sou o dono da verdade. Muitas pessoas se debruçam sobre o Apocalipse, tentam extrair interpretações e muitas vezes não conseguem entender, porque é uma leitura muito difícil, mas a gente vai tentar fazer o possível. Vamos lá. Vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre. Em cada cabeça, um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e a boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Para quem estuda as profecias de Daniel na Bíblia, sabe que esse simbolismo já apareceu nas profecias dele. E nós entendemos que um animal que é semelhante ao leopardo, ele tem relação com os reinos que dominaram já sobre a terra, que já tiveram grande influência. O primeiro deles foi a Babilônia, que dominou o mundo da época. Depois da Babilônia, ela foi substituída pelos medo-persas, que geralmente é representado por um urso. A Babilônia é representada por um leão. Os medo-persas é um urso. Depois, Alexandre o Grande conquistou as terras que eram dos persas, e aí veio o leopardo. Depois do grande reino da Grécia, que foi estabelecido pelo Alexandre o Grande, esse reino também passou e foi substituído por Roma, que era conhecido como um grande monstro, uma besta com os pés de ferro, porque ela pisava a todos. Era uma criatura muito cruel. O simbolismo dela era como se fosse um dragão, só que com os pés de ferro. A besta está relacionada a um sistema de governo que oprime o povo, que faz com que as pessoas sangrem para mantê-lo. Entendam isso, tá? Isso é muito importante, porque as duas bestas que aparecem no Apocalipse, elas estão relacionadas a um sistema de governo
físico e um espiritual. Elas têm um significado muito profundo porque remontam aos tempos mais antigos, desde a Babilônia, desde o início de tudo. E essa profecia ela vai se desdobrando e vai se repetindo e acontecendo espelhadamente, vamos dizer assim. Não sei se existe essa palavra, né? Mas de maneira espelhada vai se repetindo. A profecia, se a gente pegar o Apocalipse ou qualquer outra profecia bíblica, vocês vão notar que elas não têm uma interpretação única, fixa. Até mesmo no Apocalipse existem explicações sobre isso. O anjo explica para João que às vezes é uma coisa e também é outra. É uma mulher, mas também é uma cidade, é um espírito. Assim como existe um anticristo derradeiro, existem vários anticristos. Assim como existe um falso profeta, também existem vários falsos profetas. Assim como há uma Babilônia, existem várias Babilônias e várias filhas da prostituição. Vocês estão acompanhando isso? A profecia, ela acontece desde o início, desde a fundação do mundo, e ela vai se repetindo. É como se fosse uma espiral que começa pequena e vai crescendo, e cada vez se intensificando. Por isso, é dito que no final dos tempos seria como as dores de parto, que é algo que vai se intensificando. Nós vimos vários anticristos aparecerem no mundo, desde Nero. Vocês sabiam que Nero perseguiu brutalmente os cristãos, se valendo daquela máquina de matar poderosa que era Roma antiga com os pés de ferro? Ele jogava os cristãos aos leões e para mortes terríveis, de tortura e tudo mais. Nero foi terrível. E vocês sabiam que na gematria hebraica, pegando as letras do nome dele, dá exatamente 666? Muitos acreditam, quem tem a visão preterista, que Nero foi o anticristo, porque as palavras de Yahushua parecem apontar para algo próximo dos discípulos ali, próximo dos apóstolos. E realmente aconteceu um mini apocalipse naquela época. Mas não quer dizer que foi o apocalipse derradeiro. O que eu estou tentando transmitir para vocês é que as profecias, elas são cíclicas e elas voltam com cada vez mais força. O que era, é e será. Entende? Não há nada novo debaixo do sol. A profecia vai se repetindo e se intensificando. Então nós tivemos Nero como protótipo, um dos primeiros anticristos. Depois nós tivemos vários outros, como Napoleão e aquele homem do bigodinho que parece que não dá pra falar aqui no canal, né? Entendido isso, a besta significa um sistema de opressão político, tá? Que domina sobre as pessoas de uma época, mas geralmente relacionado a um sistema que domina o mundo inteiro. Percebam, a Babilônia dominava o mundo inteiro da época, assim como os medo-persas, depois a Grécia, depois Roma, e só foi perder esse poder de dominação geral com Roma mesmo. Vocês conseguem entender isso? Thiago CR, Shalom, queridos. Selma Cardoso, graça e paz, irmão. Quero que o Pai abençoe vocês, viu? Obrigado por estarem assistindo. Se puderem compartilhar a live pra gente poder atingir mais pessoas aí, vai ser muito importante, viu? Eu fico muito feliz. Voltando pro assunto, a besta é um sistema de dominação político. Essa primeira besta aqui, olha. Que é a besta da terra, é isso? Não, do mar. A besta do mar é um sistema de dominação político, onde domina o mundo inteiro. Só foi perder esse poder com Roma. Por quê? Porque Roma se fragmentou em vários países, né? Hoje a gente conhece ali França, Alemanha, Inglaterra, Itália. Todas essas nações, elas se originaram do poder de Roma. E o que eles estão tentando fazer hoje, pessoal, nos dias de hoje? Juntar tudo de novo. Por isso que é o barro misturado com o ferro, porque eles estão tentando colar de volta. Eles pegaram as peças do ferro que quebrou. Imagina algo de ferro muito poderoso que se despedaça, tá? Aí eles não têm com que colar, eles pegam o barro e eles fazem ali uma estátua de barro. É uma tentativa dos reinos de hoje de restaurar Roma. Mas não só Roma, pessoal, não é só Roma.
é o sistema da besta. É a Babilônia. É Roma, é os Medo-Persas, são todas as cabeças, elas estão ali juntas. E essas cabeças, cada uma delas representa uma etnia, alguns países dos dias de hoje. Vocês sabiam disso? O Irã, ele representa os persas, porque a descendência dos persas está no Irã. A maioria desses países que saíram da besta são inimigos de Israel. Olha que interessante, são países que circundam a nação santa. Por isso Israel e Jerusalém, Yerushalém, né, ela tem um papel tão central no Apocalipse. Vejam, vamos continuar lendo aqui, senão a gente vai divagando e acaba se perdendo e não tem tanto tempo. Parece bastante, mas no final não é tanto. Aí diz o seguinte, olha, que a besta que vi era semelhante ao leopardo, mas tinha pés como de urso e a boca como de um leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Quem é o dragão, pessoal? Quem é o dragão? É Satanás. O dragão é um símbolo para Satanás. Aí traz o seguinte, uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Isso é uma profecia que ainda vai se cumprir. Talvez uma das nações aí que vão entrar em guerra contra Israel, em uma terceira grande G mundial, ela pode acabar sofrendo algum golpe e ser restaurada pelo antimessias. Ou pode ser uma pessoa também, o próprio antimessias, que vai sofrer algum tipo de ataque, atentado, e vai ser curado. E quem vai curar ele? É a segunda besta, pessoal. A segunda besta é uma autoridade espiritual e que vem do abismo. Isso é muito profundo e vocês precisam estar atentos a isso. É a segunda besta que ressuscita a primeira. E isso é interessante porque o inimigo ele tenta imitar tudo que Cristo fez, tudo que Yahushua fez, o inimigo ele tenta fazer igual. Então se Yahushua foi morto e ressuscitou, ele vai tentar também de alguma forma ser ferido mortalmente, morrer, e aí por uma autoridade espiritual nefasta do abismo, ele vai ressuscitar. Vejam quão profundo é isso. Ele quer imitar exatamente os passos de Yahushua, ele quer ser um Messias tão grande para o mundo como Yahushua fez, mas ele é o filho da perdição. Com esse tamanho sinal que vai acontecer no mundo, as pessoas começaram a adorar o dragão, que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo quem é como a besta, quem pode guerrear contra ela. Vocês imaginam um sistema mundial que juntou todas as nações, então nós estamos falando de um governo único, nós estamos falando de uma única moeda, nós estamos falando de uma única religião, e esse sistema todo é conectado, e hoje em dia nós temos capacidade de entregar a uma inteligência artificial que vai conseguir realmente ter alcance a todos os computadores, a todos os dispositivos que existem no mundo. Seria algo inimaginável na época de João. O dragão é Satanás, então assim, adoraram Satanás que deu autoridade ao governo, a esse sistema de governo, e também adoraram esse sistema, dizendo quem é como o sistema, quem pode guerrear contra ele. Ao sistema de controle mundial foi dada uma boca. Olha só que interessante. Ao sistema de controle mundial restaurado, Roma, Nova Roma, foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. E lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. 42 meses é um código que representa 1260 dias, que é exatamente 3 anos e meio, que é o período das duas partes da tribulação, que é a perseguição, é o período onde não há uma perseguição de fato ainda. É o segundo período de 1260 dias que começa uma perseguição violenta do dragão contra a mulher. Então foi dada autoridade para agir durante 42 meses. A imagem, tá, pessoal? A imagem que vai falar em nome da besta. Ela abriu a boca para blasfemar contra Yahweh e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo. Vamos entender isso aqui. Quando fala de tabernáculo, não está falando só do templo. O templo lá, Yahushua já nos mostrou que somos nós.
ao nosso corpo. Então essa blasfêmia contra o templo é alguma coisa que vai mexer na nossa genética, que vai mexer no nosso DNA, que vai mexer na nossa essência, pessoal. É isso que eles querem. Por isso, tenham muito cuidado quando oferecerem qualquer coisa que mexa no ser humano. Transhumanismo, substâncias que queiram colocar no corpo de vocês, tudo isso vai mexer no tabernáculo. Isso é blasfemar contra o tabernáculo, não é aquele templo de pedra lá que o Pai não habita. E blasfema contra o tabernáculo e contra aqueles que habitam no céu. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Quem são os santos? São aqueles que vão ser levados nas nuvens e daí para evitar a perseguição? Olha só como não faz sentido a teologia que é ensinada nas igrejas, a teologia que eles ensinam para as pessoas. Se foi dado poder para guerrear contra os santos, quais santos seriam esses? Eles inventam um monte de coisa, inventam teologias que não tem nada a ver, pessoal. Vamos ler a Bíblia traz tudo certinho. Eles começam a criar contradições que não tem nada a ver. Foi dado poder para guerrear contra os santos, não só isso, vencê-los. Percebam que o Pai, ele quer nos dar grande honra no céu. Ele quer nos dar grande vitória. Só que quanto mais vitória a pessoa recebe no outro lado, mais é o sofrimento dela na terra. Tanto que todos os discípulos, os apóstolos, eles sofreram muito. Por que eles sofreram? Porque o Pai, ele é justo, ele precisa fazer uma recompensa, uma balança. É sempre assim, pessoal. A justiça do Criador é um pouco difícil da gente entender, mas é assim que funciona. Ele tem uma balança. Então, se ele quer te recompensar muito e você vai ter grande honra lá no céu, você vai sofrer aqui na terra. Agora, se você passar bem aqui, ele te proteger, entendeu? Te dar um refúgio, e você não ser atacado por nada e ficar resguardado até o dia da vinda, lá no céu você vai ser um dos menores. Tudo bem, não tem nenhum problema, porque tá no céu, no paraíso, né? Em um mundo vindouro que vai ser maravilhoso, não vai ter nenhuma lágrima, sabe? E ser um dos menores, isso não faz grande diferença, mas algumas pessoas, elas, poxa, vão ser engrandecidas pelo Criador. Então elas acabam tendo uma missão com mais sofrimento, como os apóstolos. Todos eles sofreram mortes, desculpa pessoal, até é ruim falar essa palavra aí, mas eles sofreram perseguições terríveis e foram martirizados. É triste, mas é real, aconteceu, e eu creio que no final dos tempos, nós também, que guardamos o testemunho do Criador e de Yahushua, nós vamos ser perseguidos, tá? Alguns de uma forma mais violenta e outros de uma forma... vai ter uma proteção. Eu acredito que o Pai, ele sempre nos protege. E é dito que a mulher vai se refugiar no deserto, e Yahuwah vai proteger a mulher durante a grande perseguição. Mas ela vai ocorrer, e eu acredito que nós vamos ver isso. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Ou seja, é um poder mundial. Não cabe falar de Apocalipse antes desse momento, pessoal. Isso que é importante. Tem muita gente que me diz assim, olha, não edifica falar de teorias da conspiração. Não é edificante, não ajuda. Porque teorias da conspiração confundem as pessoas. Pessoal, olha só. Em nenhum outro momento da humanidade, nunca foi possível ter um governo centralizado mundial predatório como hoje. Somente hoje em dia tem essa possibilidade. Tanto que é dito que o exército da besta, ela teria 200 milhões de soldados. É uma coisa inimaginável na época de João. Jamais, nem nos sonhos mais insanos dele, poderia ter esse número. E hoje em dia... é possível, através de soldados humanos e da robótica. Eu vou ler alguns comentários aqui, olha. Vi que o Maurício, meu grande amigo Maurício, ele tá aí, ó. Tô aqui me recuperando, olha, eu tô orando por você, irmão. Ele teve aquele problema, sabe, daquela infecção que atingiu o mundo há um tempo atrás. Respiração bem ruim ainda, mas o Pai sabe de todas as coisas. Baita live até aqui. Obrigado, Maurício, muito bom te ter aqui. Olá, Maurício... rápidas melhoras, o pesquisador Carlos, nosso irmão também. Buenas, querido, Pai te abençoe.
É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença aí de vocês. Se vocês puderem compartilhar a live nos grupos, pra gente poder ter mais engajamento, né? O pessoal chegando aqui no canal que é pequeno ainda. É muito importante para ajudar o canal a crescer. Todos os habitantes da Terra, olha, a Terra inteira, é governo mundial. Não adianta querer fugir disso, dizer que não tem nada a ver. Tá aí explícito na Bíblia. É um governo mundial. Todos os habitantes da Terra adorarão a besta. Através do quê? Da imagem também. A imagem vai ser um sistema, pessoal, com vida. Eles vão dar vida para um sistema. Vocês conseguem entender isso? Ela vai falar nas casas de vocês, com todo mundo. Os chats de inteligência artificial, eles conseguem entrar na casa de todo mundo, de todos vocês, ter uma imagem e educar o seu filho. Falar com todas as pessoas e controlar todos os dispositivos. Pensa nisso. Todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá, reforçando aqui o que foi dito. Se alguém há de ser morto à espada, ou por bala, ou por qualquer arma, porque espada era a arma que tinha na época, haverá de ser morto. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Olha, pessoal, é para mostrar a nossa fidelidade, é para mostrar que a gente vai até o fim. Isso reforça o discurso de Yahushua em Mateus 24, no Monte das Oliveiras, onde ele diz que vai ocorrer uma grande perseguição. E aquele que procurar salvar a própria vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a vida por amor dele, aí sim ele encontrará a vida. Vocês conseguem entender isso? Que está conectado e que essa interpretação fecha, as palavras de Yahushua fecham com Apocalipse. Mas as teologias que o pessoal prega por aí não fecham, não tem nada a ver. Agora vai começar a falar da outra besta, tá? Então, outro assunto vai além. Nós vamos tratar em outro momento dessa autoridade espiritual que vem da terra, que tem 2 chifres e que faz as maravilhas, faz os sinais.